Que maravilha! Agora sim, irmãos, aquele momento na palavra, aquele momento com a palavra de Deus, nós hoje vamos falar sobre as dores da precipitação. Tem algum precipitado aqui na igreja? Diga assim, amém. Na verdade, irmãos, todos nós, na totalidade, somos inquietos e somos precipitados. É uma semente da nossa humanidade que aflora de forma surpreendente nas circunstâncias mais variadas. A palavra do domingo, Deus vai falar conosco, irmãos, e essa palavra é pura voz e direção de Deus para as nossas vidas. Nós fazemos isso com alegria. Vamos celebrar aquilo que Deus vai falar conosco. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Fala, Senhor, conosco. Nós estamos com sede de ouvir a tua voz. O tema é esse, as dores da precipitação, e o texto está no livro de Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo 16. Cuidado que ali tem 2, mas é 12, faltou um. E por que faltou um? Eu comi um. Eu acho que na hora que eu escrevi eu estava com fome. O texto diz o seguinte, olha: Sara disse a Abraão: Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. E Abraão, 16, 2. Eu só inverti. Obrigado, pastor Nilson. Então, voltando agora, vamos voltar tudo. Sara disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos, vai e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter família. E aí complica, olha. E Abraão aceitou a proposta de Sara. Vamos repetir isso, diga assim: e Abraão aceitou a proposta de Sara. Uma pergunta bem inocente: se Deus tivesse revelado que o estéril era Abraão e Sara pedisse para dormir com outro homem para constituir família, será que ele aceitava? Não, né? Não, né? Então já vê que tem semente do pecado aqui, é ou não é? Então vamos lá, irmãos, vamos ver o que Deus nos fala. Primeira coisa que eu queria fazer, nós vamos subir um degrau agora, entrando nessa palavra e meditando nela. Nós queríamos pensar em primeira instância que tudo o que vale a pena ter, vale a pena esperar. Sabe, um dos melhores e maiores presentes que eu já ganhei na minha vida foi a minha esposa. Eu tive que esperar 7 anos para casar com ela. Foram 7 anos de namoro, irmãos, mas eu não me arrependo de ter esperado, porque valeu a pena. Me deu uma família maravilhosa e é uma mulher incrível, incrível. O nosso ponto de partida hoje é a precipitação. O Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX, ele disse uma coisa que eu acho interessante. Ele disse que o perfeito homem do mundo seria o que jamais hesitasse por uma decisão e nunca agisse por precipitação. Entendeu o recado dele? Se você hesita, você não é perfeito, e se você se precipita, você também não é perfeito. Nós poderíamos definir nessa noite a precipitação inicialmente como uma deficiência humana advinda da natureza caída produzida pelo pecado. Desde que Adão pecou, que a semente do pecado ficou dentro do nosso coração, e por causa disso, por essência, nós temos a inclinação de nos precipitar diante de circunstâncias que pedem alguma espera, que pedem algum raciocínio inteligível antes de nós tomarmos uma decisão, que pede um momento de oração. Às vezes a gente ora e se sente assim na liberdade de poder agir, porque Deus ainda não respondeu. Se Deus ainda não respondeu e eu orei, eu não posso agir. Essa é a questão. Eu podia dizer também que a precipitação, ela é a filha mais velha da impaciência. Uma boa dose de impaciência pode me empurrar
para precipitação. Tem um texto em Tiago 1, versículo 4, que eu acho ele precioso, irmãos. Nós somos ensinados nesse texto que o crente ele é confiável quando ele é paciente, e que a paciência nos torna maduros, íntegros e completos. Quando a gente pensa assim na completitude de um ser humano, parece que isso é algo plenamente impossível de ser alcançado. Como assim eu vou ser completo, não é? E é até vaidade humana alguém se achar completo. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos: quando eu ando cheio do Espírito Santo, eu posso ser literalmente completo, e isso não diz respeito a mim, diz respeito à presença de Deus que está dentro de mim. Deus é completo, irmãos. Todos os recursos, todas as necessidades que eu tenho em Deus, eu posso ser suprido nele, e aí, de fato, como disse Tiago, eu posso ser maduro, eu posso ser paciente, íntegro e completo. Deu para você entender? Diga amém. Eu ainda podia definir que a precipitação, ela é uma amiga inseparável da arrogância, e há uma causa para isso, irmãos. Todas as vezes que nós estamos sendo precipitados, é porque nós não estamos dando a Deus o controle e a direção das nossas vidas, e o nome disso é arrogância. Não lembra o que aconteceu com Pedro? Jesus chamou ele à parte e disse: Pedro, olha, eu vi quando Satanás pediu ao meu Pai para peneirar você. Naquela hora, diante do enunciado de Jesus para Pedro, se ele tivesse o mínimo de juízo, ele ia dizer: e o que eu faço para resistir? Simples assim. Mas precipitado, irmãos, ele disse: mas não pega a mim mesmo de jeito nenhum, estou pronto, meu filho, para enfrentar o que for. E a gente sabe que não foi assim, né? Horas depois ele estava negando Jesus 3 vezes e caindo numa crise de depressão profunda. Eu gosto do Salmo de número 40, versículo 1, porque ele foi primeiro escrito por um homem que teve muitas oportunidades de se precipitar, Davi. Em muitas e inúmeras vezes Davi foi posto em circunstâncias que favoreciam uma precipitação, e ele tinha uma capacidade resiliente de entender que se Deus não estava mandando ele fazer, ele não ia fazer. E ele disse nesse salmo uma coisa preciosa, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor. Deu para você entender? Ele está dizendo: eu esperei com paciência. Muita gente até espera, mas espera impacientemente. Irmãos, quando eu me aprontei hoje para vir para a igreja, minha esposa ainda estava no processo, porque nós viemos de um funeral, o funeral da Laudecina. Inclusive nós estamos com o coração rasgado, né? A Laudecina era uma pessoa muito preciosa para a gente, e a minha esposa demorou um pouco, e eu esperei com ela com muita paciência no carro. Mas essa virtude de esperar com paciência, a Andréa não tem. Ela até espera, mas ela fica impaciente. E o Davi está dizendo assim: eu esperei, mas esperei com paciência. Porque esperar com paciência não é bem uma espera, não é? E tem gente que nessa espera impaciente tem a capacidade de tirar qualquer pessoa do sério. Se você tem uma esposa que espera com impaciência, dá uma cutucada assim nela e diz: está vendo? A palavra de Deus está vindo para você. Mas se é o marido, cutuca ele também. Cutuca. E tem marido que estava cutucando a esposa, mas se ele é impaciente também, cutuca aí para saber: ó, é com Deus. Deus está falando é contigo aqui nessa noite, está vendo? Quem mandou vir para cá? Queridos, a ação da espera paciente produziu a inclinação das atenções de Deus para Davi. Isso é que é interessante, não é? Ele disse assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Numa outra versão disse: Ele se voltou para mim. E Ele disse que Ele ouviu o meu clamor. Há muita recompensa para a espera paciente. Eu sei que você não tem essa habilidade de esperar com paciência, mas saiba que a precipitação e a impaciência, elas andam juntas para produzir muitas destruições
na vida do crente. Eu podia ficar citando definições acerca da precipitação, mas eu prefiro ir de fato aquilo que pode nos trazer substância para a gente entender os prejuízos da precipitação. Por exemplo, no caso de Eva, Gênesis capítulo 3, por sentimento de curiosidade e por desejo pelo desconhecido, a Bíblia diz que Eva se precipita, come do fruto, aceita a proposta de Satanás, depois ainda influencia o marido, eles comem do fruto, desobedecem a Deus e como consequência daquilo, eles perderam o paraíso. Olha como a precipitação causou prejuízos na vida daquele primeiro casal. E eu tenho assim uma expectativa de chegar no céu e pegar os dois e dizer assim: ei, vem cá, sem pecados, sem rancores, mas meninos, vocês aprontaram uma comigo que não foi fácil, porque desde que vocês pecaram no paraíso, ficou estabelecido que a semente do pecado ia andar de geração em geração, e não é que eu já nasci com essa semente do pecado por causa do pecado de vocês. Estão perdoados, porque eu já cheguei aqui e não vou arrumar briga com ninguém, mas olha, o que vocês fizeram foi grave, hein? Eu tenho vontade de conhecer Eva e Adão no céu para dizer isso para eles, irmãos. Vou confessar para os irmãos. Saul, irmãos, pressionado pela demora de Samuel, em um tempo em que a nação estava guerreando, e ele precisava estabelecer uma adoração, um holocausto, para que Deus fosse com eles à guerra. A Bíblia diz que Samuel demora um pouquinho, e ele próprio vai e oferece sacrifícios, e ele não era o sacerdote. Como consequência disso, em 1 Samuel 13, versículos 8 ao 14, você vai ver que ele perdeu o trono por causa disso. Diz que Deus se indignou quando viu o Saul oferecendo sacrifício e rasgou ele do trono, tirou dele o diploma de estar governando Israel. O que dizer de Moisés, por exemplo? Deus mandou ele falar com a rocha, e a rocha, no Velho Testamento, na travessia para a terra prometida, era símbolo de Cristo. Ele é a pedra angular. A Bíblia diz que da rocha brotou água, porque a rocha era símbolo de Cristo. E a Bíblia diz que Moisés, irritado, ele feriu a rocha 2 vezes. E como consequência de ter ferido a rocha, a Bíblia nos diz isso em Números 20, versículos 8 até o 12, a Bíblia diz que Deus naquela hora, quando ele feriu a rocha, ele disse: Moisés, por causa disso, você vai conduzir o povo até a terra prometida, mas você não vai entrar na terra, porque você feriu a rocha. Olha o poder de uma precipitação e as desgraças que ela pode produzir na vida do crente, irmãos. O que dizer de Jefté, um dos maiores guerreiros que a gente tem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento? A Bíblia diz que ele foi para a guerra, e como ele queria muito vencer aquela batalha, ele faz um voto a Deus. Precipitado, ele diz para Deus: Deus, se eu tiver vitória nessa batalha, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou sacrificar em adoração a você. Quando ele estava voltando, quem saiu foi a filha. Talvez ele pensasse que fosse o cachorrinho, que sempre era o que primeiro lhe recebia, e isso não ia ter grande prejuízo, porque ia sacrificar o cachorrinho. Não foi, foi a filha. Veja as dores da precipitação. A Bíblia diz, irmãos, que isso aconteceu e está registrado em Juízes 11, do 30 ao 40. O que dizer de Davi, que no meio de grandes conquistas, ele se envaidece e faz um censo para contar a quantidade de soldados e quantos carros de guerra ele tinha. A Bíblia diz que Deus ficou tão indignado, depois de tantas vitórias que Deus estava dando a ele, e não eram vitórias por causa de grandes estratégias de guerra, não era porque Davi era invencível, não era porque Davi era poderoso, não, era porque Deus tinha um plano na vida dele, e tinha um plano com o seu povo. E quando Deus vê ele fazendo um censo, Deus percebe que ele está estabelecendo no número de soldados, no número de carros de guerra, a sua confiança. E a Bíblia diz que em consequência disso, Deus se retira do meio do povo e morre 70.000 israelitas. Olha que prejuízo. Você pode ver isso em 2 Samuel 24. O que dizer de Jacó?
se Jacó soubesse que iria colher graves consequências da sua precipitação, com certeza ele não teria dado ouvidos à sua mãe. Sabe o que foi que a mãe pediu a Jacó? Minta para seu pai, meu filho. Ele está querendo passar a primogenitura para o seu irmão. Engane a seu pai. Mas mamãe, não dá certo, porque papai conhece o pelo de Esaú, ele é peludo, eu não sou. Meu filho, pega uma pele de um animal, uma pele de um cordeiro, bota no seu braço, se passe por Esaú, você vai receber a primogenitura no lugar dele. Ela insufla Jacó a inclusive não obedecer um princípio divino, porque foi Deus quem estabeleceu que o primogênito era quem era o herdeiro espiritual da família. E Jacó faz aquilo que a mãe fez, e as consequências vieram avassaladoras na vida de Jacó. Foi preciso décadas ele lutando contra as consequências, inclusive e sendo extremamente disciplinado pelo seu sogro Labão, que era mais enrolão do que ele, para que ele pudesse ter a sua carreira novamente restabelecida diante de Deus. A lista de precipitados e de precipitações da Bíblia, irmãos, ela é quase infinda, não é? Mas hoje nós estamos falando de Abraão e nós queremos falar da precipitação de Abraão. A Bíblia diz que Deus, ele resolve abençoar Abraão por causa da sua obediência. E passado alguns dias, a prosperidade de Abraão e de Ló, o seu sobrinho que saiu com ele, era tamanha, que disse que da terra em que eles estavam vivendo não cabia para tantos animais de Abraão, tantos animais de Ló. Eles tiveram que se separar, um para uma região e outro para outra. E nesse momento em que Abraão percebe que Deus estava o abençoando, ele questiona a Deus acerca de como ficará a instituição da nova nação, que Deus falou que ele ia ser a matriz do estabelecimento da nação de Israel, e ele não tinha filhos. Ele questiona Deus. Deus chama ele para fora da tenda, manda ele olhar para o céu, e quando ele está olhando para o céu, Deus instrui a ele a contar o número de estrelas. É impossível contar o número de estrelas, existem milhões e milhões de estrelas, e Deus dá uma promessa a Abraão: tão numerosa quanto as estrelas do céu será a sua geração. Irmãos, ele era casado, ele tinha uma promessa, ele tinha um Deus poderoso, tudo o que ele precisava fazer era olhar para a promessa, trabalhar com a sua esposa e aguardar em Deus. Mas o problema é esse, irmãos: o homem tem uma inquietação e uma inabilidade de lidar com esperas que é latente na sua alma. Nós não nos damos bem com espera. E ele não tinha desculpas acerca de que não tinha como esperar. Nós temos recursos, irmãos. Como crente, a gente sabe que, por exemplo, nós podemos desenvolver o domínio próprio. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E com domínio próprio a gente resolve qualquer parada enquanto a gente espera, irmãos. Quantas vezes, por causa de precipitação, uma pessoa não estragou um casamento, não perdeu um emprego, não criou confusão por onde passava, porque foi precipitado, porque não guardou uma palavra, porque não guardou uma ação, porque não esperou a direção de Deus. E tem circunstâncias e erros que a gente comete na vida da gente por precipitação, que são literalmente incapazes de serem corrigidos. A gente vai carregar consequências a vida inteira por causa daqueles erros. Por mais que você chore, eu me lembro do erro de Esaú. Ele troca a primogenitura por um prato de lentilha, e quando ele percebe que perdeu o direito de herança, ele chega a perguntar para o pai: pai, você não tem duas bênçãos? E o pai disse: não, Deus só mandou eu abençoar um, eu não posso abençoar você. Por que ele perdeu a bênção da primogenitura? Ele perdeu porque ele foi precipitado, com fome, trocou um prato de lentilha pela sua primogenitura. Irmãos, eu já vi muitas pessoas, por precipitação, tomarem a decisão, por exemplo, de casar com uma pessoa errada. Quer saber, uma das coisas mais graves que existe na natureza humana é você casar com uma pessoa errada.
O lugar mais parecido com o inferno na terra é um lar disfuncional. Vou fazer uma pergunta, eu não quero constranger você, mas existem pessoas divorciadas na igreja? Levanta assim a mão. Tem, não tem? Várias. Eu garanto que se você é um divorciado, na hora em que você estava para se separar, o seu lar era o lugar mais parecido com o inferno que existe. Porque quando você não se entende com uma pessoa dentro de casa, a casa que é para ser um ninho de amor, um nicho protegido, se torna um lugar inóspito. Essas coisas acontecem por causa de precipitação. Crente tem revelação, tem oração, tem joelhos, crente tem Deus para direcionar. A gente não é para estar errando nessas coisas, mas a gente também tem, irmãos, que confiar em Deus, que Ele é Senhor do tempo. Se Ele ainda não agiu, não deu uma direção, não me mandou ir, não me mandou fazer, eu não devo fazer absolutamente nada, porque Ele é quem controla os tempos. Eu gosto do livro de Isaías, que no capítulo 60, versículo de número 22, ele diz assim: no tempo certo, olha, Deus falando, eu vou repetir para você gravar no seu coração, no tempo certo. Mas 2 vezes ainda é pouco, eu vou repetir a terceira, no tempo certo. Sabe qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo certo. Ele tem um tempo que é o certo dele fazer aquilo que muitas vezes nós precisamos. E Deus controla tudo, irmãos. Eu já tive vontade de escrever um livro sobre o tempo de Deus. Porque, por exemplo, você já pensou que na hora em que Jonas, o rebelde profeta, que foi engolido pela baleia porque não estava querendo fazer a vontade de Deus, e precipitado achou que podia não fazer aquilo que Deus estava mandando, e enfrentou uma tempestade que quase que naufragava o barco, e ele fazia todos os marinheiros que estavam com ele literalmente morrer naquele local. Sabe o que foi que aconteceu? No ventre do peixe, Deus guia aquele grande peixe para levar Jonas de volta para Nínive. Se na hora em que Deus ordenou o peixe que vomitasse Jonas, ele não tivesse controlando os tempos, ele podia mandar o peixe vomitar Jonas no alto mar e ele morreria afogado. Mas perceba, irmãos, Deus esperou Jonas fazer um concerto lá naquela agonia que ele passava lá no ventre do peixe. A Bíblia diz que Jonas, ele declara assim: do ventre do inferno clamei eu, e Deus do seu santo trono ouviu o meu clamor. Que coisa interessante, irmãos, uma oração que sai do núcleo, do centro do mar, do núcleo do corpo de um peixe, e a oração sobe assim, e chega no trono de Deus. E Deus estava esperando aquela oração, estava esperando o profeta quebrantado, arrependido, dizer que ia fazer a vontade dele. E aí quando o profeta diz, aí Deus disse: agora sim ele pode ser vomitado daquele peixe, mas ainda não agora, porque ainda não está próximo de terra firme. Quando o peixe chega na frente de Nínive, muito perto de terra firme, aí Deus diz assim, o Deus que controla o tempo, Deus diz: agora pode vomitar. O peixe vomita e Jonas não morre afogado. E agora, diante de Nínive, vai fazer o que mandou Deus que ele fizesse sem sofrimentos. Sofreu muito, porque foi precipitado. Queridos, o profeta Isaías, no capítulo 60, no versículo 22, diz assim, que no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Mas não é no seu tempo, não é no tempo da sua inquietação, não é no tempo das suas reclamações, das suas inquietações, não, é no tempo certo. Deus fica analisando para ver se a gente já está maduro o bastante para fazer aquilo que precisa ser feito, irmãos. Eu também percebo que contra a precipitação eu posso usar conselhos de irmãos maduros da igreja. Se eu não sei ainda o que fazer, para que eu não me precipite, eu vou chamar os presbíteros, os pastores da igreja, irmãos experientes, e vou tomar conselhos com ele para que eu não tome nenhuma decisão errada na vida. O Salomão disse em Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. Olha que coisa interessante. Por fim, eu ainda digo que contra a precipitação eu posso usar uma outra arma poderosa, irmãos: caminhar por fé. Quando eu aprendo a caminhar por fé, irmãos, a fé me torna paciente, prudente e obediente. Abacuque disse
em Abacuque 2:4, o justo viverá da fé. É a fé que me impulsiona a esperar. O Schopenhauer, ele disse uma coisa interessante: não dá para você conviver com Deus olhando só para o futuro. Você tem que olhar primeiro para o passado, e depois você pode, enfim, ver o futuro e viver o futuro na sua vida. Por que isso acontece, irmãos? Porque quando eu olho para o passado, eu vejo que tudo que Deus prometeu na vida dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus, os personagens bíblicos e os não bíblicos, porque eu já tenho muito tempo de convivência com crente em igreja, que não tem nada a ver com personagem bíblico, mas tudo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Então, olhando para o passado, por que eu vou me inquietar? Por que eu vou me precipitar? Se eu sei que quando Deus fala, faz, eu vou ministrar o meu coração: ei, alma minha, como fez Davi, por que você está aí atribulada dentro de você? Espera em Deus e ainda verás a providência dEle te alcançando. Se você não aplaudir a Deus numa hora dessa, um Deus que age, irmãos, no tempo certo para nos abençoar, você não vai aplaudir em nenhum outro momento, não, vai não. A questão de Abraão, irmãos, é que ele tinha uma promessa, ele tinha uma esposa, a promessa era grande, e ele começou a, no lugar de olhar para a promessa, de olhar para a esposa, ele começou a olhar para o tempo. Cuidado. Quando você desvia a visão da direção certa, isso causa uma tendência latente de precipitações na sua alma. Deixa de olhar para o tempo. Os tempos são governados por Deus. E foi naquela hora, irmãos, que apareceu ali Agar na frente de Abraão, servindo um cafezinho para Sara, e quando ela saiu, Sara deve ter, imaginação minha, você não vai encontrar isso na Bíblia não, Sara disse: por que você não dorme com ela? Porque Deus falou para você que você ia ser pai de uma multidão, mas eu não consigo gerar com você. E a Bíblia diz que ele concordou com isso, precipitado que era. Irmãos, quando eu olho para o erro de Abraão, eu fico pensando que Deus, Ele não depende dos nossos acertos para cumprir o seu plano. Eu gosto disso, porque nós somos extremamente imperfeitos. Se Deus precisasse para fazer o que Ele planejou fazer na minha vida, que eu andasse de uma forma perfeita na presença dEle, com certeza Ele não teria feito muitas coisas que já fez. Eu amo essa capacidade de Deus de fazer muitas coisas através de nós, apesar de nós. Deu para você entender? Quando Ele tem um plano, Ele vai fazer sim, irmãos. Nesse instante eu usei o exemplo de Jonas. Jonas pensou que podia não ir. Deus poderia ter trocado de profeta. Já que você não quer ir, Jonas, eu vou arranjar alguém que vá no seu lugar. Mas Deus é resiliente, irmãos. Ele sabe trabalhar com paciência. Ele disse assim: olha, eu vou dobrar esse menino com uma tempestade forte. E os ventos muitas vezes são mais obedientes do que o homem. As obras da natureza parecem obedecer a Deus mais do que o homem. E Deus pegou o vento e fez assim para o vento, ó. E é interessante que os mares tinham milhares de barcos navegando naquela hora, mas aquele vento acertou o barco certo, o barco onde Jonas estava navegando. Irmãos, naquele momento em que Abraão dorme com a escrava, ela engravida, e veio um filho que não era aquele filho que Deus havia prometido para Abraão ter aquele filho. A Bíblia diz que o nome dele é Ismael, e a história diz que de Ismael vieram os ismaelitas, e os ismaelitas são os árabes da nossa geração. A Bíblia diz que por consequência da precipitação de Abraão, Deus disse a Abraão que ele iria ter um filho, mas era com esposa, que Deus não faz nada ilegítimo.
Deus não aconselha ninguém a estar adulterando, nem estar dormindo com outra mulher para fazer as coisas que Ele planejou, e por consequência daquilo, gerou-se um desconforto muito grande quando os meninos nasceram, e Sara com ciúme, Agar sem saber se portar direito diante de Sara, e houve um momento que literalmente a Agar se desespera e sai precipitada na direção do deserto, e Deus manda um anjo encontrar com Agar, e o anjo manda ela voltar e fazer as pazes com Sara, e naquele dia o anjo deu uma palavra para ela que eu acho muito interessante. Ele disse assim: olha, no teu ventre você tem um filho, seu nome será Ismael, esse menino será indomável como um jumento que não foi domesticado. Olha, irmãos, que Deus preciso na sua avaliação. Talvez hoje nós tivéssemos outros elementos para avaliar, mas naqueles dias, para que Agar entendesse, jumento era um animal indócil, e irmãos, eu já vi gente que cria jumento, e jumento, quando ele teima, não tem quem dobre a teimosia de jumento. Eu conheci um pastor que ele pastoreava uma igreja numa cidade chamada São José do Norte, no final do Rio Grande do Sul, e ele me chamou para pregar num congresso lá, e o vizinho dele criava uns jumentos, irmãos, e era uma graça, porque todo final de tarde, a esposa do pastor Valdir, ela dava pão para o jumento, e o jumento se acostumou a comer pão de 4 horas, quando dava 4 horas, era um relógio biológico incrível. 4 horas o jumento ia para do lado da casa do pastor Valdir e ficava lá, impedido de avançar por causa de um arame farpado que tinha, ele ficava lá. Aí Jaqueline ia lá, aí ela dizia assim: olha, pastor, nos dias que eu estava lá, pastor, repara só que gozado, eu vou dar um pão novo para ele. Aí ele botava um pão novo, ele fazia assim com a... Aí ela pegava o pão bem velho, já sequinho, ele gostava do roco-roco do pão durinho, irmãos. Aí quando pegava, ele fazia... aí comia 2, 3, 4, 5 pães, depois ia embora. Enquanto Jaqueline não dava o pão, ele não parava de relinchar. E Deus, através do anjo, está dizendo: meu filho, o menino que vem aí no teu ventre será indomável, mas será um grande povo, um povo muito abençoado. E de fato os árabes são abençoados com todo o petróleo do mundo, irmãos. Se Deus não pôde abençoar o filho de Abraão, ilegítimo, Ismael, porque ele era filho da rebeldia, da precipitação dele, que causaria problemas na vida, da história do povo de Deus, a vida inteira, até os dias de hoje. Veja os desdobramentos de uma precipitação, irmãos. Nós estamos no ano de 2025, e Abraão está no começo da geração do povo de Deus no mundo, e ainda, tantos anos depois, os árabes não se entendem com os judeus, e o problema foi gerado na precipitação de Abraão. Eu queria dar um conselho para você: se você tem uma tendência para se precipitar, e um dia você quer fazer alguma coisa sem ter uma direção de Deus, se amarre num poste, porque você não sabe os efeitos e os desdobramentos de uma precipitação. E que coisa tremenda, irmãos, que Deus aparece a Abraão mais uma vez, depois dele ter pecado, dele ter se precipitado e de ter um filho com Agar. E você vai ver isso no capítulo de número 17, a Bíblia diz assim, que quando Abraão estava com 99 anos, irmãos, olha só, ele teve Ismael com 86, teve que esperar dos 86 aos 99 anos, e por que demorou tanto, irmãos? Porque ele se precipitou. Aí Deus esperou mais para realizar a promessa, porque Deus tem uma especialidade. A especialidade de Deus é assim, ele diz assim: você está achando difícil eu fazer isso que você está dizendo? Então pô, vou piorar a situação, porque aí eu chego depois que tiver tudo bem estragado, para você ver que não tem tarde para mim. Você lembra do que aconteceu com Jesus quando ele chegou na casa de Marta e Maria? A irmã de Lázaro disse assim: se você tivesse aqui não tinha acontecido isso. E Jesus disse: não se preocupa, me diz onde você enterrou o menino. Não adianta, ele já está há 4 dias lá. Adianta.
adianta, filha, adianta sim. Não adianta não, se você chegasse aqui e ele ainda estivesse vivo, aí tinha sim solução, você orava e curava ele, mas agora ele morto, 4 dias, não tem. Vai, me leva. Levou, irmãos, e com 4 dias ele olhou para o túmulo e ele disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Não tem tarde para Deus. Disse Isaías: Deus controla os tempos, não tem impossíveis para Deus. Quanto pior a situação, melhor para Ele. Você lembra do que aconteceu com a filha de Jairo? Quando ele chegou, a filha dele estava bem ruinzinha, e ele chamou Jesus Cristo para ir para lá, porque precisava de um milagre. E aí no meio do caminho apareceu aquela mulher que tinha um câncer intrauterino, e tocou em Jesus e foi curada. Aí Jesus quis parar, conhecer a mulher, conhecer a história. E aí quando ele está conversando com a mulher, chega alguém da casa de Jairo e cochicha no ouvido dele: não moleste mais o mestre, sua filha morreu. E a Bíblia diz que Jesus viu, quando alguém chegou da casa de Jairo, e percebeu que pelo que ele estava cochichando no ouvido de Jairo, o semblante de Jairo mudou. Ele para de conversar com a mulher e diz: Jairo, um minutinho só. Pede licença à mulher e diz: um minutinho só. Jairo, deixa eu te dizer uma coisa, não desanimes, creia somente. Quando chegou, a menina estava morta. Está morta, não tem mais jeito. Para você e para mim, para Deus tem. Se uma cura da filha de Jairo, que fosse registrada na Bíblia, já seria linda, agora imagina uma ressurreição. E foi o que aconteceu. Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Ele aparece para Abraão quando ele está com 99 anos. Olha o que a Bíblia diz: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Você conhecia essa frase que Deus disse a Abraão? Não conhecia? Quantos conheciam essa frase? Levante assim a mão. A maioria da igreja conhecia, né? Mas quando ele disse, em quais circunstâncias disse, é tão importante quanto todo o conteúdo dessa frase. Quando Deus, ele chamou Abraão a estar reavaliando a sua espiritualidade, a andar mais intensamente na presença dele, e dele absorver perfeição, ele o fez porque Abraão tinha tido a precipitação de dormir, deitar com Agar e de ter gerado um filho com ela. Deus sabe o que pede a Abraão, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, você quase estragava o meu plano na sua vida porque foi precipitado. Agora eu te fiz esperar 14 anos para cumprir isso que não tinha necessidade. Eu vou cumprir, mas tem uma condição: você tem que andar intensamente na minha presença e ser perfeito. E a Bíblia diz que nesse dia, Deus está lardeado de 2 anjos. Alguns teólogos patrísticos dizem que essa figura teofânica de Deus aparecendo a Abraão é a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foram 3 que apareceram a Abraão. E nesse dia, Deus renova a promessa, irmãos, de que Abraão ia gerar um filho com Sara. A Bíblia diz que quando os anjos que estão com Deus aparecem e Deus fala com ele, renovando a promessa, fala do lado da tenda. E Deus pergunta: cadê Sara? Deus não sabia onde estava Sara? Sabia. É porque ele queria chamar a atenção de Sara, que estava lá, do outro lado da tenda, ouvindo a conversa de Deus com Abraão. E aí, quando ele disse que ele ia gerar, a Bíblia diz que Sara riu. Eu já estou na menopausa, meu velhinho com 99 anos, não tem alegria que faça ele brincar comigo. Irmãos, quando Deus sai daquele encontro, mas deu uma unção de tadala fila no velho. Plou, veio o filho
da promessa, irmãos. Veio o filho da promessa. Abraão recebeu aquilo que Deus tinha prometido, irmãos. E o plano de Deus, conforme o original, começa a andar. Para nós encerrarmos, irmãos, eu queria subir o último degrau dessa mensagem, dizendo que o grande problema de Abraão foi a demora no cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E muitas promessas de Deus na sua vida, se eu fosse você, eu anotava isso, se tivesse uma caneta. Se não tiver, coloca essa percepção nas tábuas do seu coração. Muitos atrasos de Deus nas nossas vidas acontecem por causa dos nossos descaminhos, porque Deus demorou tanto a cumprir a promessa da vinda de Ismael, porque no meio do processo ele se precipita e, ouvindo o conselho de Sara, dorme com Agar. Aí Deus tem que esperar para que ele possa amadurecer e aprender a aguardar quando Deus está dando uma orientação. Muitas vezes o plano de Deus é retardo na nossa vida, não é por culpa de Deus, não é porque Deus esteja demorando, é porque nós não estamos cumprindo a nossa parte. Quando você vai olhar para o mapa da terra do Egito até a terra de Israel, a distância é muito pequena para eles estarem andando por 40 anos no deserto. Por que os israelitas passaram 40 anos no deserto, dando volta em círculos? Porque eles não manifestavam um comportamento convertido, obediente, porque eles não guardavam a direção e a promessa de Deus, eles resmungavam, reclamavam a todo instante, e por causa disso Deus foi extenuando e alongando o dia do cumprimento da promessa. Quando chegaram na terra prometida, já tinha se passado 40 anos, e irmãos, eles viam todos os dias milagres poderosos, poderosos. Você já pensou que é você sair com uma roupa, e durante 40 anos essa roupa não envelhecer, não ficar pua, não apodrecer? As pessoas foram ficando velhas, a roupa ia crescendo com o corpo. Quando eles sentiam que o sol causticante podia literalmente causar uma insolação, uma desidratação, Deus mandava uma nuvem, e a nuvem seguia o povo de Deus, fazendo sombra onde eles estavam. Quando o frio do deserto podia matá-los de hipotermia, a Bíblia diz que Deus levantava uma coluna de fogo, e a coluna de fogo aquecia o arraial onde estavam os israelitas. Quando animais ferozes poderiam aparecer na madrugada e matá-los, essa coluna de fogo afugentava os animais. Eram milagres toda hora. Sentiram vontade de carne, resmungaram que no Egito era melhor, que pelo menos tinha sopa de cebola, irmãos. Deus mandou visitar aquele acampamento, aquele arraial, uma cambada de codornizes, que diz que fazia montanhas de quilômetros de codorna, e eles não tinham como comer tanta carne. Sentiu saudade de comida, Deus mandou o maná. Irmãos, eu tenho uma vontade, um desejo. É outra coisa, quando eu chegar no céu, eu vou dizer: onde é a padaria celestial que fazia aquele maná? Eu quero experimentar esse negócio. Aquilo devia ser bom demais, irmãos. E que Deus poderoso, irmãos, que o maná caía num dia, e eles não podiam guardar, porque se guardasse o maná apodrecia, dava tapuru. Era Deus dizendo: você tem que confiar em mim a cada dia, não faça armazenagem de provisão não, porque amanhã eu vou chegar com mais maná para vocês. Vocês não precisam desconfiar que a comida vem hoje e amanhã não vai vir, que eu mando de novo. E quando chegava no dia de sábado, irmãos, que aí eles não podiam estar trabalhando, não podiam, aí sim ele podia guardar o maná de um dia para o outro, e o maná não apodrecia naquele dia, só naquele dia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que no meio das nossas precipitações nos trata com paciência, com amor, com resiliência.
Por que Abraão se precipitou? Porque foi vencido pelo tempo. Deixa eu te dizer, como um profeta de Deus, você que está nos vendo pela internet, você que está aqui, deixa eu ser usado por Deus, boca de Deus agora para você. Não olhe para o tempo enquanto você espera. O tempo tem uma capacidade visceral de causar impaciência, e a impaciência anda junta com a precipitação. Para onde eu olho, pastor? Olha para a promessa, olha para o passado e veja o que Deus já fez na vida de tantas pessoas. Por que Ele lhe trataria de forma diferente? Quando eu vejo Abraão vencido pelo tempo, eu entendo que é Deus falando comigo. Não olhe para o tempo. Em Porto Velho, uma terra que não deu bons escritores com fartura, deu um poeta precioso para o Brasil, chamado Augusto Branco. E o Augusto Branco, uma vez, ele disse assim, que o homem se atrapalha com o tempo, e atrapalhado com o tempo, ele disse que o tempo o atrapalhou. Entenderam o trocadilho? Vou repetir para você. O homem se atrapalha com o tempo, se inquieta porque está esperando e ainda não aconteceu. E atrapalhado com o tempo, aí ele reclama, foi o tempo que me atrapalhou. Querido, eu sei que muitas coisas militam e favorecem as minhas inquietações e as minhas precipitações. Eu sou humano, eu tenho um limite de dias pequeno, eu tenho a semente do pecado dentro de mim, mas eu aprendi uma coisa: se eu quero ver as promessas de Deus me alcançando, eu tenho que entender que eu não posso me precipitar. Um dia eu fui visitado por um homem muito próspero, dono de uma metalúrgica grande, esposa crente, irmãos. Ele veio conversar comigo e ele disse assim: pastor, eu vim aqui porque eu queria fazer uma confissão de pecados. Aquele conceito de que se confessar vai se sentir aliviado. Eu disse: pois não. Ele disse assim: eu tenho uma amante, eu tenho uma relação extraconjugal de 20 anos, e eu acho que Deus não fica bravo comigo. Eu digo: é mesmo? Eu peguei o versículo que diz assim: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu digo: o que você me diz disso? Ele disse: está na palavra. Mas pastor, você não acha que se Deus tivesse zangado comigo, a minha empresa já tinha quebrado? Eu tenho 20 anos essa relação, a empresa só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Eu falei: amigo, você está olhando na direção errada. Sua empresa só cresce, só cresce, só cresce, Deus não quebrou. Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. A tua esposa é crente, ele tinha me dito que ela era crente. Teu filho é crente, eles precisam dessa empresa. E na hora, irmãos, eu me lembrei de Moisés, porque Deus disse para Moisés, quando ele disse assim: eu não sei o que dizer a Faraó. O que é que eu vou dizer a Faraó? Ele disse: ao abrir da tua boca eu colocarei palavra. Eu vi a minha boca dizendo uma palavra para ele, que eu não tinha pensado intelectualmente em liberar ela. Quando eu vi a boca falando, eu disse: eita meu Deus, eu vou ofender esse homem. Eu disse para ele: pois olhe, na sua arrogância você pensa que Deus concorda com o teu pecado. Conte, você tem 3 meses para se arrepender de todos os seus pecados, pedir perdão à sua mulher, consertar o seu altar e andar na presença de Deus de forma perfeita. Ele olhou para mim e disse: pastor, não gostei do senhor não. Eu disse: tem toda a liberdade. Eu vim aqui fazer uma confissão, você está dizendo que eu tenho 3 meses para me consertar? Está com ameaça, pastor? Não, eu não estou com ameaça. Eu nem queria ter liberado essa palavra para o senhor, sinceramente. Me desculpe, eu não manifestei ela no meu raciocínio, não. Saiu. 3 meses depois aquele homem morreu. Arrogante não ouviu a voz de Deus. Arrogante não converteu o coração.
precipitado, disse coisas que não devia dizer para Deus. Pensava que o que falava aqui, Deus não ouve nos céus. Sabe o que foi que aconteceu? O filho mais velho assumiu a metalúrgica, juntamente com a mãe. Os dois estão extremamente prósperos. A viúva ainda era nova, casou com outro. E, irmãos, é o outro que está usufruindo do patrimônio legitimamente, porque ela está casada com ele, do patrimônio que aquele adúltero acumulou na vida. Você foi trazido a esse lugar porque Deus queria puxar a tua orelha para te dizer: não se precipite. A vida te encaminhará para esperas que, se você não souber guardar com paciência as suas decisões, você vai de novo cometer erros que podem te causar muitas dores. Você tem o recurso da oração, a direção do Espírito Santo, tem os conselheiros, homens maduros e mulheres maduras da igreja. Você tem revelação, Deus pode lhe revelar direções e decisões. Você pode literalmente, por fé, agir, esperando que Deus vai encaminhar você para a decisão certa. Existem múltiplas formas de você se dar bem na vida, mas tem uma única que vai lhe gerar muitos prejuízos: o caminho da precipitação. Vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Enquanto o louvor canta uma música, eu queria convidar a você para ficar de pé, e eu queria ativar a sua memória. Posso? Você me dá autorização de eu entrar na esfera do seu pensamento para ativar memórias em você hoje? Se me dá, então eu vou ativar. Veja quantas vezes você se deu mal na vida porque você se precipitou. Comece a pensar em cada uma dessas vezes. Daqui a pouco eu volto com a nossa conversa final. Aleluia. O Senhor, Ele é surpreendente. Ele é um Deus que nos surpreende dia após dia. Então eu não sei o que você está esperando, o que você está precisando nesse momento, mas eu sei que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, que transforma, por mais que seja no tempo dEle, mas Ele vai fazer tudo aquilo segundo a vontade dEle na sua vida. Então creia tão somente, porque não há nada impossível para esse Deus. É isso que nós vamos declarar nesse momento. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que
essa vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare isso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu gostaria de instruir a você que pedisse perdão a Deus pelas suas precipitações, mas eu acho melhor pedir a você que peça perdão a você mesmo, porque cada vez que você se precipitou, foi você quem sofreu, foi você quem abraçou as consequências da sua precipitação. A Bíblia diz que quando Deus apareceu a Abraão ali naquele dia, que ele pediu para ele ser perfeito, ele disse: Abraão, sou eu que controlo os tempos de todos os homens na terra. O ano que vem, nesse mesmo período e a essa mesma hora, eu vou aparecer aqui de novo a vocês. E quando eu aparecer, Sara vai estar com um bebê no colo. Irmãos, o bebê veio. A despeito e apesar dos erros de Abraão, o bebê veio. Ismael chegou, fruto da desobediência de Abraão, mas também chegou Isaac. E se Ismael deu origem à nação dos árabes, Isaac deu a dos israelitas, e hoje os judeus são filhos da obediência de Abraão. Por uma segunda oportunidade que Deus deu a ele, ele foi obediente, e aí sim veio o filho da promessa, e o filho da promessa deu origem a Israel. Por isso que eles não se entendem, árabes com judeus. Mas de todas as contenções que você deve ter na vida, eu acho que por uma você devia se liberar e devia agir por impulso. Toda vez que uma oportunidade de aceitar Jesus é facultada em um culto, resistências espirituais se estabelecem. Nessa hora você devia agir por impulso. Eu vou e vir, porque olha que coisa linda, aí, aleluia, tá vendo? Eu vou, muito bem, minha senhora, vem cá, vem aqui na frente, traz ela. E como ela, quantos mais dizem assim, eu quero também, nessa noite? Vamos orar por mais pessoas? Eu peço à igreja que interceda. Nessa hora existem cadeias espirituais que precisam ser quebradas. A senhora veio também? Olha que bênção, mais uma pessoa vindo à presença de Deus.
participar da família de Deus, mas há mais pessoas aqui. Eu peço a você que fique orando para que outras correntes sejam liberadas, quebradas aqui. Olha, mais pessoas vindo aqui, que lindo. Vamos dar uma salva de palmas. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. E que bom que veio jovem. No centro da vontade de Deus é o melhor lugar de se estar. Se você quer hoje vir aqui à frente, nós vamos orar por essas pessoas que já estão aqui à frente. E com certeza Deus vai abençoar extremamente. Olha que coisa linda, Selvi. É seu filho, Selvi? É? Que bênção. Olha que coisa bonita. Eu acho que a maior alegria que uma mãe pode desfrutar na vida é ver o filho no centro da vontade de Deus, protegido pela vontade de Deus. A vontade de Deus nos protege, irmãos, nos encaminha para a vida, para as bênçãos, para as vitórias, nos encaminham para a eternidade, nos encaminham para a segurança, nos encaminham para a proteção. Eu queria dar a última chance para você, para nós encerrarmos, quase 8 horas, eu quero orar, mas se você quiser vir, o meu coração ainda está em expectativa que você venha. Não deixe de vir não, sabe por quê? Nós nunca sabemos quando vai ser a última oportunidade que nós vamos ter na vida de ter um encontro com Deus. Eu lembro do dia que eu vim à frente pela primeira vez para entregar a minha vida. Eu literalmente fui conduzido pelo Espírito Santo. Quando eu menos esperei, já estava aqui, mas eu estava lembrando agora dos benefícios que aquela decisão produziu na minha vida. Mudou tudo e para muito melhor. Se você quer, com pressa, venha. Nós vamos estar orando por essas pessoas que já estão aqui. Eu vou pedir a vocês que estão aqui na frente que repitam comigo. Diga eu. Vocês que estão na frente, repitam eu. Voluntariamente estou aqui para dizer para Deus que Ele passa a partir de hoje a ser o Salvador e o Senhor da minha vida. E eu quero pedir a Ele que me dê força, segurança e experiências espirituais suficientes para que eu nunca mais saia da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos. Que bênção, que bênção. Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa. A igreja diz amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele, em bom nordestinês, diga a ele: se aveste não, bichinho, que eu, repita comigo, que eu, profeta de Deus, sendo usado pelo Altíssimo, quero te afirmar que quem espera em Deus alcança vida plena, felicidade, saúde e muitas bênçãos na vida. Amém. Agora diga para ele: entendeu? Então cumpra em nome de Jesus. E temos todos uma semana abençoada. Vamos nos despedir com esse último louvor. E que Deus te guarde durante todos os dias dessa semana. E que o Senhor te visite muitas vezes a cada dia da semana que hoje nasce para você.